Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia desse vídeo é realizar a solução dentro da disciplina de processamento digital de sinais do exercício proposto. E ele pega a parte do projeto de filtros analógicos. Apesar de a gente estar numa disciplina de processamento digital de sinais, esse projeto de filtros analógicos eles são bastante importantes quando você precisa trabalhar com a amostragem de sinais que posteriormente vão ser processados de maneira digital. Como a gente viu no exercício da semana passada, a amostragem você precisa tomar cuidado, e bastante cuidado, para que você não tenha sinais que estejam fora da largura de banda efetiva do seu sistema de amostragem, que é definido como metade da sua frequência de amostragem efetivamente sendo usada. Como a gente viu na semana passada, quando você tem sinais que eles estão fora dessa largura de banda do sinal, na verdade você tem a amostragem desses sinais com aliasing, e certamente não é algo que você deseja dentro do seu sistema, você ter alguma interferência ali que vai acabar corrompendo o seu sinal, que você precisa tratar com todo carinho. Então, uma das maneiras de você evitar que esses sinais eles apareçam dentro do seu sistema é você aniquilar esses sinais que estão fora da sua banda efetiva, que precisa ser amostrada, por meio desses filtros analógicos. Aqui dentro do exercício a gente vai projetar esse filtro analógico somente até o ponto no qual a gente consegue uma função de transferência. A gente não vai pegar a parte final, que seria pegar aquela função de transferência e projetar o circuito analógico que implementa efetivamente essa função de transferência, mas a gente consegue pegar uma boa parte desse desenvolvimento. A parte final, basicamente, ela é uma parte meio braçal de você verificar tabelas e realizar um processo de desnormalização de uns circuitos padrões. Entretanto, isso foge bastante do escopo da nossa disciplina, que se propõe a tratar com sinais digitais. Então o exercício diz: projete utilizando ferramentas computacionais, pode ser MATLAB, pode ser o Python. Python é bastante bom até hoje em dia para fazer esse tipo de funções. A função de transferência de um filtro analógico elíptico, tipo passa-baixa, com ripple até 0.5 dB, uma faixa que vai até 2.1 kHz, e ele precisa ter uma atenuação superior a 30 decibels a partir de 8 kHz. Utilize a função FREQ-S se você estiver utilizando o MATLAB. Precisa tomar um pouco de cuidado. Você tem uma função com nome bastante parecido que é chamada FREQ-Z. Entretanto, a FREQ-Z ela é utilizada para você analisar a resposta em frequência de filtros discretos, enquanto FREQ-S ela é utilizada para analisar a resposta em frequência de filtros analógicos. É simples assim. Ou no caso do Python, você pode utilizar dentro do pacote SciPy, ele tem um submódulo ali chamado Signal, que ele também tem uma função chamada FREQ-S, que também levanta a resposta em frequência de um filtro analógico. Ou similares, caso você esteja utilizando o Octave ou Scilab, você também pode utilizar outras ferramentas. Para verificar se a função de transferência atende aos requisitos de projeto. Então, para projetar o filtro do exercício, eu utilizei o Google Colab em linguagem Python com um pouco de IPython aqui misturado para a parte final. Eu estou utilizando com pacotes o NumPy. O NumPy está sendo utilizado porque
Tipicamente essas respostas em frequência elas são mostradas em escala logarítmica. E para levantar os pontos no qual eu quero tirar a resposta em frequência, eu estou utilizando aqui no py.logspace. SciPy import signal eu preciso por causa da função fracS. matplotlib.pyplot eu vou utilizar para gerar os gráficos na hora de verificar se o filtro projetado está satisfazendo os requisitos de projeto. E no final eu estou utilizando aqui, pegando importado aqui do IPython, pacote de áudio, já que eu vou testar a eficácia desse filtro fazendo uma simulação com, no caso, duas frequências, uma de alta frequência e uma de baixa frequência, e eu quero verificar se o filtro ele é capaz de obliterar a frequência alta, mantendo a frequência baixa sem distorção ou com uma baixa distorção. Então, a primeira parte eu pego aqui os dados do problema, o final da largura da banda de passagem, início da banda de rejeição, ripple aceitável aqui dentro da banda de passagem, atenuação mínima na banda de rejeição e na verdade teria um passo intermediário aqui na escolha do modelo do filtro analógico que eu vou utilizar. A princípio não teria uma grande motivo para a escolha de qualquer um dos três grandes famílias ali de filtros, Chebyshev, elíptico ou Butterworth. Entretanto, tipicamente filtros elípticos eles tendem a utilizar ordens menores quando você tem esse tipo de especificações aqui de largura da banda de transição, atenuação mínima da banda de rejeição. Tipicamente você consegue atender esses requisitos com filtros um pouco mais simples se você adota um modelo de filtro elíptico, ao contrário, por exemplo, do filtro de Butterworth. Butterworth teria certas vantagens se você precisa ter um nível muito baixo de distorção dentro da sua banda de passagem. É recomendável que você utilize um filtro do tipo de Butterworth ou Chebyshev tipo 2. Entretanto, como não é o caso desse projeto aqui, você tem um ripple de até 0.5 decibels e qualquer coisa que esteja dentro desse patamar está aceitável para o projeto, então filtros elípticos vão ser suficientes. Eu pedi o exercício com auxílio de ferramentas computacionais. De início, a estimativa da ordem do filtro ele já é um problema meio chatinho de ser resolvido no papel e caneta. Entretanto, felizmente você tem as ferramentas computacionais. O único cuidado que vocês têm que tomar aqui na hora de chamar o signal.elipord é que existe um parâmetro aqui analog igual a true. No caso do MATLAB eu não lembro como é que era passado esse parâmetro para fazer a estimativa de um filtro analógico e não de um filtro digital, mas é o único cuidado especial que é preciso vocês tomarem aqui na hora de utilizar a ferramenta. Então ela vai me estimar tanto o valor da ordem do filtro necessário, quanto o WN, que seria a frequência no qual você teria uma atenuação de exatamente 3 decibels, ou seja, de cerca de metade da potência do sinal. Uma vez que dentro da nossa banda de passagem a gente está restrito aqui a 0.5 dB, o final da banda de passagem deve estar razoavelmente longe desse ponto WN. Uma vez conhecida a ordem, a WN, que seria ali a frequência de corte do filtro, acho que até nem é utilizado aqui. Você pode utilizar a função elip com parâmetros aqui no ganho na banda de passagem, ganho na banda de rejeição, o final da banda de passagem, tipo de resposta, pode ser passa baixa, passa alta ou passa banda, e tomar cuidado novamente, é necessário passar esse parâmetro aqui que você
indicando que o projeto que você está fazendo é de um filtro analógico e não de um filtro digital. E com isso você consegue dois vetores, B e A. Eles são exatamente o numerador em B e o denominador em A dos coeficientes da função de transferência desse filtro analógico, ou os coeficientes da transformada de Laplace da resposta ao impulso desse filtro analógico. Conhecida a resposta à função de transferência, você pode levantar a resposta em frequência desse filtro, e aí sim a gente utiliza a função FREQ-S, que foi mencionada no enunciado do problema. E com isso você tira dois vetores. W ele é um vetor complexo que contém a resposta em frequência do filtro, lembrando que a resposta em frequência ela contém tanto componentes de módulo quanto componentes de fase. Basicamente, componentes de módulo elas vão alterar a magnitude de algum sinal oscilatório que esteja dentro do sinal de entrada desse filtro. E a resposta em fase ela indica a quantidade de atrasos que esse filtro vai fornecer a essa componente de uma frequência específica ao passar por esse filtro como um sistema. E o resto seria simplesmente gráfico para verificar se a resposta em frequência ela parece satisfazer os requisitos de projeto. Então eu criei aqui um gráfico, no fundo ele seria um gráfico log-log ou magnitude em dB e frequência em escala logarítmica. Mostra aqui no eixo das abscissas a frequência em Hz, no eixo das ordenadas a resposta em magnitude, ou seja, somente a resposta em módulo desse pedaço do W, e o resto aqui é só coisinhas aqui para tentar algumas linhas guias para ver se o filtro parece estar cumprindo os requisitos de projeto. Então aqui, por exemplo, eu estou colocando uma linha vertical no final da banda de passagem. Tudo que está aqui dentro da banda de passagem parece estar dentro dessas duas linhas horizontais aqui, que seria mais 0.5 e menos 0.5, que seriam os requisitos de distorção máxima dentro da banda de passagem. E aqui eu tenho uma linha horizontal em menos 30 dB que eu verifico aqui para ver se dentro da banda de rejeição, que está marcada pela segunda linha vertical, se toda a resposta em frequência do filtro está satisfazendo esses requisitos também. Então, numa primeira avaliação, parece que o filtro está satisfazendo os requisitos de projeto, entretanto é meio ruim a gente enxergar aqui tanto na banda de passagem quanto na banda de rejeição, uma vez que o filtro está atendendo esses requisitos de projeto, mas está atendendo de uma maneira um pouco justa ali. Então o segundo gráfico que é realizado, ele seria se eu desse um zoom aqui próximo da transição aqui entre o final da banda de passagem e início da banda de transição, dar resposta no filtro e ver se ele realmente não excede aquele patamar aqui de menos 0.5 até mais 0.5 decibéis de distorção dentro da banda de passagem. Então, na verdade, eu estou gerando um outro gráfico com uma outra escala de frequências e eu verifico aqui que, apesar de estar quase excedendo os requisitos, apesar disso, o filtro elíptico ainda está satisfazendo os meus requisitos de distorção máxima dentro da banda de passagem. Então, quanto a requisitos na banda de passagem, o filtro está satisfazendo de maneira bastante temerária, mas ainda está satisfazendo os requisitos de projeto. A mesma coisa pode ser feita aqui nesse comecinho aqui da banda de rejeição. Também, se ele está satisfazendo de maneira um pouco bastante justa ali. Então, por precaução, eu realizei também um zoom ali próximo
ao início da banda de rejeição e a banda de transição. E eu verifico que para toda a banda de rejeição, a minha atenuação está sendo superior pelo menos a menos 30 decibéis. Então, esse filtro está satisfazendo os meus requisitos de projeto. Ele é um passa baixa com ripple de até 0.5 dB dentro de uma faixa que vai até 2.1 kHz. E a partir de 8 kHz ele me provê aqui uma atenuação superior a 30 dB. Digamos que eu queira verificar se esse filtro funciona. E aí vem talvez a parte mais interessante do exercício, que é a simulação de sistemas analógicos por meio da ferramenta computacional. Se isso aqui fosse um filtro discreto, seria muito fácil a gente testar esse tipo de sinal. A gente consegue gerar sinais senoidais ou cossenoidais de determinadas frequências, dadas as frequências de amostragem. Isso a gente fez tudo no exercício da semana passada. Entretanto, aqui a gente tem sinais analógicos. Sinais analógicos não tem frequência de amostragem. Então, para isso, a gente vai precisar utilizar uma ferramenta específica. E, felizmente, ela está dentro do pacote aqui de processamento de sinais do Python, essa LSIM. Então, a gente especifica aqui uma frequência de amostragem aqui, uma vez que a gente está simulando, a gente vai ter que trabalhar com sinais discretos dentro da amostragem, apesar de a gente estar simulando um sistema que ele é um sistema contínuo. Dada essa frequência de amostragem, eu crio aqui um vetor de tempos, que são os tempos no qual eu vou realizar a simulação do sistema. Eu crio aqui um sinal de entrada, que ele é composto de duas senoides, uma que tem uma frequência 100 Hz. 100 Hz estaria 10 na 2 aqui, estaria mais ou menos aqui, ou seja, quase no meio aqui da banda de passagem. No meio não, estaria até um pouco para a esquerda ali, caso não fosse uma escala logarítmica. E a segunda em 10 kHz. 10 kHz estaria mais ou menos aqui, aqui no finalzinho do gráfico. Ou seja, bem dentro aqui da banda de rejeição. Ou seja, a gente tem, o sinal tem duas frequências, uma na banda de passagem, uma na banda de rejeição. Após passar pelo filtro, a ideia é que o filtro seja capaz de manter a componente 100 Hz, ele seja capaz também de aniquilar essa componente de 10 kHz. Aqui seriam os dados de saída da minha simulação, o tempo, sinal de entrada, saída e sinal de entrada. E aqui eu estou simulando um sistema cuja função de transferência tem os coeficientes do numerador B, os coeficientes do denominador iguais a A, B seria do numerador. Sinal de entrada seria esse sinal X que foi gerado. Os tempos de simulação seriam esses vetor T. E interp igual a falso, eu não lembro porque que eu tive que usar isso aqui. Então, plotando aqui os sinais, na verdade essa simulação é muito mais longa, né? Mas eu quero pegar aqui somente as primeiras 1000 amostras simuladas e eu vou plotar o sinal de entrada aqui em vermelho. O sinal de saída eu vou plotar em preto. E observo aqui que o sinal de entrada ele tinha as duas componentes senoidais, uma de baixa frequência que está te dando esse formato e a de alta frequência que ela está te dando essa característica aqui de alta frequência sobreposta ao seu sinal de entrada. Então o que eu queria ver era se o filtro ele ia manter o meu sinal de baixa frequência. Ele mantém meu sinal de baixa frequência atrasado em relação ao sinal de entrada. Isso a gente eventualmente seria capaz de verificar pela resposta em fase. Caso
como a especificação ela não tinha nada em relação à resposta em fase, eu não me preocupei muito em plotar essa parcela da resposta. Mas em vários tipos de projetos isso pode ser bastante importante. Então, visualmente, eu percebo que o filtro parece estar funcionando como ele se propôs, está realizando a manutenção do meu sinal de baixa frequência e obliterando aqui meu sinal de alta frequência. Entretanto, além disso, eu posso ter um feedback auditivo também. Então eu posso escutar a minha onda, o meu sinal de entrada aqui. Claramente vou escutar a sobreposição de duas senoides, que são sinais como se fosse tom de telefone. Entretanto, um dos tons ele é bastante grave e o outro tom ele é bastante agudo. E eu já aviso, o tom agudo ele é bastante irritante. Então, se eu escutar o meu sinal de entrada, eu consigo verificar a sobreposição desses dois sinais, um de baixa frequência e um de alta frequência. Após a passagem desse sinal pelo filtro, então o que eu espero perceber no sinal de saída seria somente a parcela de baixa frequência no sinal de saída, sendo o sinal de alta frequência completamente aniquilado. Na verdade, não completamente, mas ele vai estar tão atenuado que eu não vou conseguir perceber esse sinal no som no meu sinal de saída. Ou seja, e eu consigo escutar somente então a componente mais grave do sinal. Esse talvez seja o exercício mais estranho aqui de uma disciplina de processamento digital de sinais, mas não obstante, vocês ao trabalharem com processamento digital de sinais, uma parte bastante importante seria a coleta dos dados para serem efetivamente processados pelos seus algoritmos, e para isso, felizmente ou infelizmente, vocês precisam ter pelo menos um conhecimento básico de filtragem analógica. Dentro desse contexto, espero que vocês tenham considerado o exercício interessante e até a próxima.